Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Acredito que aconteça com todas as pessoas, de qualquer profissão, que há períodos em que uma determinada coisa se repete inúmeras vezes, fora até da frequência habitual. No meu caso, desde a semana passada, vários episódios de pacientes que tiveram perdas significativas, morte significativa, até hoje pela manhã, especificamente falando de perda de um animal de estimação, mas que foi um grande precipitador na vida dele, de um quadro depressivo. Na outra semana foram vários episódios assim. E eu aproveitei para começarmos a tratar de um assunto que por si só é delicado e extenso, mas que talvez nós possamos dar alguns toques a respeito disso. Luto não é depressão, tristeza não é depressão. Nem depressão é frescura, nem depressão é fraqueza, e também não se mistura com luto. Luto é uma reação de perda diante de um objeto afetivo. Pode ser uma pessoa, um animal, um objeto de estimação, algo que pertence ao nosso vínculo afetivo, algo com que nós nos vinculamos afetivamente e que, de uma forma ou de outra, desaparece de nossa vida. Então, o luto é o preço que se paga quando se perde um vínculo que se haja construído. Então, nós não podemos confundir a reação de tristeza, que é o luto, que é uma reação normal, natural e necessária, que é a forma que a pessoa tem de lidar com a perda, confundir e chamar isso de uma depressão. Para que nós chamemos um determinado estado triste de depressão, é preciso que haja algumas características importantes. Uma duração mínima, razoável, em que a maior parte do tempo a pessoa esteja com o humor rebaixado. O que é esse humor rebaixado? Tristeza sem um motivo aparente, diferentemente para diferenciar-se do luto, que tem um motivo aparente. Tristeza sem motivo aparente, anergia, falta de vontade de fazer as coisas, falta de disposição, anergia, dinamia, que é essa dificuldade de dar o primeiro passo para fazer as coisas. Conteúdo de pensamento lentificado e com conteúdos negativos, culpa, recriminação, ruminações autodepreciativas ou pessimistas. E aquilo que nós chamamos de anedonia. Eidos em grego significa prazer. Então, anedonia é a dificuldade ou incapacidade de sentir prazer nas coisas que até então davam prazer. Não são grandes coisas, são as coisas habituais. Então, por exemplo, um homem que costuma barbear-se diariamente, ele colocando um pé num quadro depressivo, ele pode começar a se barbear a cada 2, 3 dias, ou deixar de barbear-se. Aquilo era um prazer para ele, aquilo é uma necessidade, mas ele vai deixando para lá. Também pode ser uma mulher que tem hábito de fazer ou uma maquiagem ou usar um determinado complemento e no momento que vai escolher, faz essa fisionomia, deixa para lá. Então, a anedonia é essa dificuldade ou impossibilidade de fazer prazer. Por que eu chamo de dificuldade? Porque nos estágios iniciais da depressão não aparece como impossibilidade, e sim a pessoa vai dizer: e você está sentindo alguma dificuldade em fazer suas coisas habituais? Não, doutor, eu faço, eu tomo banho, eu me cuido. Mas você faz isso de uma forma fluida? Não, doutor, eu preciso me esforçar para fazer. Esse já é o aspecto anedônico da história. A pessoa pode continuar fazendo todas as suas atividades,
mas não por uma fluidez, não por um prazer de fazer, mas por se obrigar a fazer. Até poder chegar ao ponto em que simplesmente abandona isso porque não vê nenhum sentido naquilo, não há prazer vinculado, que é a anedonia. O luto não. No luto a pessoa tem uma tristeza, tem o objeto que se perdeu, e objeto aí não é no sentido material, mas aquilo que foi dirigido à perda, o objeto do vínculo, ele está presente na cabeça da pessoa. Existe uma relação razoável entre a intensidade da perda e a intensidade da resposta, o valor da perda e a intensidade da resposta. Então, uma perda as perdas devem ser proporcionais, as reações às perdas há que ser proporcional à perda, enquanto que na depressão o sentimento da pessoa não está vinculado a uma realidade imediata. Então o familiar pode dizer, mas não é verdade, as coisas não estão tão ruins assim. Mas para o deprimido ele assim o vê. Enquanto que no luto as pessoas têm uma visão quase que complementar da pessoa que perde, porque se compreende, poxa, ele perdeu uma pessoa querida, ou perdeu um animal de estimação querido. Mas ainda assim, a reação de luto há que se verificar. Então a reação de luto é uma reação necessária e natural. Eu volto a repetir. Chorar sobre uma perda, lastimar-se sobre uma perda, o teu sentimento da perda, é uma forma de nós resgatarmos a nossa sanidade. Mas, ainda assim, ainda que seja uma reação natural e sadia, há que se ver se a duração ou a intensidade não está ficando desproporcional. Que uma pessoa, em média, leva uma semana para se adaptar a uma perda bastante significativa. Tanto é verdade que, para se retornar ao trabalho, em média, 3 dias, 7 dias, mas em torno de uma semana se supõe que a pessoa deve ter uma condição mínima de voltar aos seus trabalhos. Ninguém espera que ela esteja muito bem, mas ela pode voltar. Portanto, mesmo que seja partindo como é o caso desse paciente, dessa pessoa, há uma perda significativa, um vínculo significativo se rompe como uma perda de um animal de estimação, mas a resposta começa a ser mais intensa e mais duradoura do que um luto. Na hora em que o luto começa a durar mais, ou ser mais intenso do que se espera, ou seja, se 2 semanas depois de qualquer perda, qualquer ser humano ainda na nossa cultura, e eu vou mais adiante falar por que eu estou insistindo em nossa cultura. Em nossa cultura, se 2 semanas depois a pessoa não está em condições mínimas de voltar, soa estranho para o observador, soa estranho para o familiar. Aí é que nós começamos a pensar se o luto não está transitando para um episódio depressivo. Ou seja, ele se iniciou com uma perda efetiva, com a reação de luto, mas por razões múltiplas, desde um terreno constitucional, desde um terreno genético, até por uma razão não conhecida por nós ainda, esse luto transitou para se comportar como depressão. Para se comportar como depressão, existe um descolamento dele da realidade imediata. Então a intensidade da perda já não é mais, não é o centro, mas é a ruína, é a culpa, é o sentimento de inutilidade, é a sensação de que o mundo acabou. Enquanto que uma pessoa de luto, o centro da sua atenção, a sua tristeza é em função da perda, então aquilo que vem à mente é a perda. Quando a pessoa começa a transitar para a depressão, começa a se associar a outras coisas, não mais a perda. Então isso já transita por não vou ser mais capaz, nunca mais vai ser o mesmo, o mundo acabou, eu sou culpado disso, eu não tenho força para nada, não vejo sentido na vida. Isso se descola da realidade imediata da perda. Aí nós poderemos dizer que iniciou-se como uma reação de luto, uma reação depressiva, que seria o luto, e transitou para um episódio depressivo. O luto não é tratado com antidepressivo, não tem necessidade. Por quê? Porque todos os antidepressivos conhecidos nossos, que estão em farmácias, comprimidos
e soluções, todos eles levam em média 4 a 6 semanas para serem funcionais. E se nós estamos pensando que um luto comum, ele leva em torno de 1 semana, no máximo 2 semanas, então não se trata com antidepressivo tristeza. Porque a tristeza, o ciclo dela vai desaparecer antes que o remédio seja eficaz. Portanto, seria completamente inútil, um desperdício usar antidepressivo em uma reação de luto. Mas, se essa mesma pessoa, um mês depois, continua em casa, não consegue voltar ao trabalho, já não podemos mais considerar que isso se está naturalmente uma evolução de uma perda. Não, não é. Aí já é um episódio depressivo. E quando eu me referi à cultura, é porque a reação de luto é determinada culturalmente. Né? Todas as sociedades têm as suas formas, desde as cores, né? Na nossa cultura a cor é o preto, em outras culturas é o branco. Em nossa cultura, no Brasil, já não é mais hábito ir-se de roupa escura ou de preto para enterro. Em outros países é necessário ir-se de óculos escuros ou existe uma paramentação específica do luto. Em minha infância, as pessoas do círculo mais próximo tinham aquilo que se chamava de luto fechado, que é usar preto durante vários meses, durante um ano. Depois de 6 meses se dizia, aliviava o luto, se colocava o branco, por exemplo, mas a cor é impensável. Hoje, ninguém vai a um cemitério no enterro, vai acompanhar o enterro ou uma cremação de roupa. É muito raro você ver essa pessoa de preto. Ou seja, há 40 anos, 50 anos atrás, o preto fazia parte, a cor preta fazia parte da indumentária de quem fosse estar de luto. Hoje já não é mais esperado isso. Então existe uma determinação cultural e existe as variações individuais. Então, em nossa cultura, em média, em torno de 1 semana, as pessoas voltam à sua normalidade. Mas há que se levar em conta também que as pessoas são diferentes. As formas de perda também são diferentes. Uma perda fruto de uma doença natural, ela tende a conduzir a um luto normal, vamos assim dizer. Uma perda produzida por uma negligência de outra pessoa, por um acidente provocado por outra pessoa, por um homicídio, alguma reação assim. Ou seja, quando se agrega a reação de perda, a reação de luto, outras emoções como raiva, ressentimento, mágoa e etc., o luto tende a ser protraído, ou seja, ser duradouro e poder transitar mais facilmente por um episódio depressivo. Espero que haja sido interessante para vocês esse comentário. Tchau.